Recebendo o Dr. José Manuel Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia, no final desse seu segundo e muito bem-sucedido mandato. Dr. Durão Barroso nasceu em 1956, março de 1956, espero não estar fazendo nenhuma inconfidência, em março de 1956, começou sua vida política muito cedo em Portugal, mas também é um professor, estudou Direito, é professor da Universidade de Lisboa na área de Direito, estudou Economia, se especializou nos Estados Unidos, começou como deputado algumas décadas atrás, tornou-se primeiro-ministro em 2002, fez o que eu entendo ser o primeiro grande ajuste fiscal do Portugal moderno. E, em 2004, após uma muito bem-sucedida gestão como primeiro-ministro, além de fazer o seu sucessor, se torna também presidente da Comissão Europeia. Cargo que, se me permite dizer, eu tenho certeza que vai negar, mas cargo que, se me permite dizer, até a sua gestão, era um cargo meio apagado e ao qual deu um imenso brilho. O processo de unificação da Europa deve muito, e o processo de alargamento, de crescimento do número de Estados-membros, deve muito ao Dr. Durão Barroso, e nós temos aqui hoje o privilégio de poder ouvi-lo falar do alto da sua experiência. Combinamos que faríamos algumas perguntas. Essas perguntas, eu começarei com a primeira, e essas perguntas podem ser dos nossos professores, dos outros membros da plateia. Evidentemente, temos um tempo limitado e vamos selecionar as perguntas um pouquinho, mas no jantar no sábado, o Dr. Durão Barroso me disse que enfrentaria qualquer pergunta sem problema nenhum. Muito bem. Eu começo, então, se me permitir, com a seguinte pergunta. Dr. Durão Barroso, desde 2008, nós temos vivido uma mudança de padrão mundial. Isso, no instante inicial dessa crise que provavelmente foi plantada muitos anos antes, nós temos uma ação coordenada de todos os governos do mundo, ou o que parece ser coordenado. Políticas keynesianas de sustento à demanda são adotadas e de sustento ao sistema financeiro são adotadas ao redor do mundo, da China aos Estados Unidos, passando pela Europa. A Europa mais conservadora. Passados os 2 primeiros anos da crise, os comportamentos começam a divergir. A Europa, preocupada com a coesão, a sua coesão econômica, sobretudo a Alemanha muito preocupada com os seus princípios, com a sua lei fundamental, ela adota uma postura bastante mais conservadora que os Estados Unidos. E se observa, obviamente, um comportamento diferente, uma reação diferente das economias. A reação é essa que tem muito de sociológico por trás, mas que também tem do fato das ações dos bancos centrais serem de natureza diferente. O Banco Central Europeu tem como missão única a estabilidade da moeda, do euro. Tem como alvo uma inflação, digamos, de 1,5% a 2%, e, evitando a deflação, também não deixar que a inflação cresça além disso. Porém, o Banco Central Europeu tem uma grande desvantagem em relação ao Banco Central americano e a outros bancos centrais. É que, por trás da moeda euro, não existe um único orçamento público. Não existe um orçamento público da União Europeia. O orçamento público de Bruxelas é menos de 1% do PIB da União Europeia. Houve várias tentativas de se caminhar em direção a isso.
o que tem acontecido é que parece ser um processo que vai levar tempo. No entanto, essa convergência tem tido alguns substitutivos. Um deles é o maior rigor nas contas públicas. Portugal, seu país, tem sido um exemplo de coragem fiscal. Outros foram um pouco menos, mas de um jeito global, de uma forma global, todos seguiram nessa trilha. Então, a primeira pergunta é: como é que o senhor vê a evolução da Europa para esse processo orçamentário único? Quais são os óbices? Quais são as coisas que têm andado, como têm andado? Eu gostaria de lhe esclarecer que essa pergunta é extremamente importante para nós. Nós temos um problema semelhante a esse. Embora tenhamos um orçamento público, devemos evoluir o nosso processo orçamentário. A Europa tem 27 membros, nós temos 26 estados. Os problemas de federalismo, eles tendem a se duplicar, embora a língua seja a mesma, no nosso caso. Então, nós estamos aqui para lhe ouvir com imenso prazer. Muito obrigado. Quero, em primeiro lugar, agradecer as palavras tão simpáticas do Presidente Simonsen, aqui da Fundação Getúlio Vargas. Já não é a primeira vez que estou convosco e é para mim sempre um grande prazer trocar opiniões com este público qualificado da Fundação Getúlio Vargas, que sei que é hoje em dia um dos maiores e melhores think tanks do mundo. E é com satisfação especial como português que vejo um think tank num país de língua portuguesa assumir essa posição a nível global. Eu vou tentar responder diretamente à pergunta, embora a pergunta do Presidente Simonsen convoque muitas outras questões e dava para fazer uma conferência que ocupava todo o tempo. A União Europeia não é um Estado federal, mas também não é uma simples organização internacional. É algo, como se diz em latim, sui generis, em que há uma partilha efetiva de soberania, onde há muitas competências que já estão a um nível que podíamos chamar federal, mas não somos um Estado federal como é o Brasil, os Estados Unidos ou a Suíça, noutra dimensão completamente diferente, ou a Alemanha também, como exemplo. O que isto quer dizer é que há competências já de tipo federal. Um exemplo é a própria Comissão Europeia. A Comissão Europeia é uma instituição supranacional. Quando assumimos as nossas funções, nós fazemos um juramento de que não seguimos nenhum interesse nacional como instrução. Vimos dos 28 países da União Europeia, mas eu posso dizer-vos, ao longo destes 10 anos que levo de presidência da Comissão Europeia, que é muito comum um comissário votar contra aquilo que é a posição do seu país. Aliás, se não o fizesse, ele perdia a credibilidade como representando o interesse europeu. Temos um Tribunal de Justiça independente, temos um direito europeu que tem primazia sobre o direito nacional, temos um Banco Central Europeu independente. Há quem até considere que é demasiado independente. Eu acho que é bom um Banco Central ser independente. E, portanto, temos uma arquitetura institucional muito complexa, em que existe o Conselho, onde estão representados todos os governos, que hoje em dia são 28, após a adesão recente da Croácia. O Conselho, quando se reúne a nível de chefes de Estado e de Governo, e reúne-se 4 a 6 vezes por ano, o Conselho Europeu compreende o chefe de Estado ou de Governo, mais o Presidente do Conselho Europeu e o Presidente da Comissão Europeia. Depois temos o Parlamento Europeu, que é diretamente eleito pelos cidadãos, diretamente eleito, não são deputados nacionais que são mandados para Estrasburgo. Há uma eleição direta.
Foi agora mesmo a eleição, em maio, e temos a Comissão Europeia, que é um executivo, mas é um executivo que tem uma característica curiosa. Temos o monopólio da iniciativa legislativa. Não há nenhum... Os governos não podem apresentar propostas legislativas, nem o Parlamento. É a Comissão Europeia que faz. Mas depois não temos todos os poderes no executivo, obviamente. Porque quem toma depois a decisão final é o Conselho e o Parlamento. Estou a dizer-vos isto para aqueles que são menos familiares com a estrutura constitucional da União Europeia, para explicar precisamente o porquê da falta de um orçamento muito mais ambicioso. O orçamento da União Europeia é sensivelmente 1% do PIB. Portanto, podemos dizer que o orçamento da União Europeia é mais ou menos, precisamente, o PIB de Portugal. Porque a economia portuguesa é cerca de 1% do PIB da União Europeia. Todos os anos, a Comissão Europeia administra um orçamento que é o equivalente ao PIB português e de alguns outros países da dimensão média. Não se esqueçam que na União Europeia temos 28 países e a média de população está ligeiramente abaixo dos 10 milhões de pessoas. Mas o que é que a crise mostrou? A crise mostrou que é necessária maior integração, nomeadamente na zona euro. Porque hoje em dia temos 18 países, dos 28, que já têm uma moeda comum, que é o euro. Entre parênteses, há 2 anos atrás, muitos peritos anglo-saxónicos, mas também não só anglo-saxónicos, previam a implosão do euro. Previam a chamado Grexit, a saída da Grécia. Não só não saiu nenhum país, como entraram mais. A Grécia não saiu, entrou a Letónia e no dia 1 de janeiro vai entrar a Lituânia. Vamos passar a ser 19 países. Portanto, o euro, contradizendo as Cassandras e os profissionais do pessimismo, eu tenho falado muitas vezes que hoje em dia há, especialmente em relação à Europa, aquilo que eu chamo o glamour intelectual do pessimismo. A verdade é que alargou. Só que a crise, que não foi uma crise do euro, nem provocada pelo euro, a crise foi uma crise financeira, iniciada com o caso Lehman Brothers, mas que contaminou muito a Europa, e uma crise da dívida soberana, e tudo isto, em alguns casos, com um fundo de falta de competitividade em algumas economias, nomeadamente nas economias periféricas, mas não só. O euro, contrariamente ao que se disse, nunca esteve ameaçado, pelo menos é a minha análise. O euro continuou sendo, e é, uma moeda forte, credível e estável. Se os senhores perguntarem à maior parte dos industriais na Europa, eles dizem que talvez o euro seja demasiadamente forte. Ninguém se queixa do euro ser fraco. E o euro, de qualquer maneira, tinha um problema. Isso é real. Embora a crise não fosse provocada pelo euro, a crise, na nossa análise, foi o resultado de um conjunto de circunstâncias financeiras, falta de regulação ou supervisão, comportamentos erráticos no setor financeiro, comportamentos errados no setor público com acumulação de dívida pública, mas também dívida privada, que levou a bolhas financeiras ou bolhas, sobretudo na propriedade imobiliária em alguns países. Por exemplo, a crise da Grécia tem uma estrutura completamente diferente da crise na Irlanda. A crise em Espanha tem uma estrutura completamente diferente da Islândia, que não é da União Europeia, e que foi o país que de facto quebrou, teve um default. Mas a verdade é que a crise tornou evidente que não tínhamos os instrumentos todos de resposta. E por isso criámos, entretanto, instrumentos como a criação do Fundo Europeu de Estabilidade, que vale cerca de 700 bi euros, portanto mais de 1 trilhão de dólares. Criámos regras muito mais
imperativas, vinculativas, na chamada governação económica da zona euro, dando à Comissão Europeia novos poderes. Por exemplo, nós temos hoje em dia a Comissão Europeia o poder de verificar ex ante os orçamentos nacionais. Cá está mais uma competência que nem sequer muitos Estados federais têm. E criámos o início de uma união bancária, também foi uma proposta da Comissão Europeia, Banking Union, que dá ao Banco Central Europeu o poder de intervir em qualquer banco da zona euro. Porque precisamente verificou-se que no período anterior não havia, muitas vezes, a capacidade de prevenir alguns problemas graves no setor financeiro. Os reguladores ou supervisores nacionais, por muitas razões, não alertaram os outros acerca da verdadeira situação. E hoje em dia, o ponto-chave é este: a moeda única exige uma maior integração, pelo menos para a zona euro. E uma das questões mais interessantes dos próximos anos vai ser como aprofundar a integração da zona euro sem pôr em causa a integridade da União Europeia no seu conjunto. Porque temos países, como sabem, que não fazem parte ainda do euro, mas temos outros que não querem fazer parte. Nomeadamente, há um país, que é o Reino Unido, que tem um opt-out. Há outro, que é a Dinamarca, que tem o chamado opt-in. Não está lá, mas pode aderir quando quiser. Os outros, todos, em princípio, deverão aderir ao euro, e eu acredito que isso vai acontecer. Nomeadamente, os novos Estados-membros querem aderir ao euro. Até por uma questão de estatuto. Porque há a percepção de que, não estando na zona euro, se tem menos influência na decisão política e institucional. E aqui chega a questão do orçamento. O orçamento, nós, Comissão Europeia, queríamos mais. Este já foi o terceiro orçamento que eu negociei. Porque negociei um como Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, outro no meu primeiro mandato da Comissão e agora o terceiro. Nós chamamos a isto as perspectivas financeiras plurianuais, em inglês MFF, Multi-Financial Framework. É para 7 anos. E como havia esta situação financeira, alguns países, tradicionalmente os mais poupados ou mais relutantes em termos de integração, conseguiram impor que não houvesse um aumento substancial do orçamento. A posição do Reino Unido é conhecida. Fez questão disso, politicamente. E o orçamento na União Europeia é aprovado por unanimidade. O que torna as coisas, obviamente, mais difíceis. Enquanto que nas outras matérias a regra hoje em dia é a maioria, ou maioria qualificada, as questões orçamentais e tributárias são decididas por unanimidade. Portanto, em termos orçamentais, não vamos estar nos próximos anos perto daquilo que são orçamentos de entidades federais, como o Brasil, ou como os Estados Unidos. Salvo os Estados Unidos é na volta de 25%, eu não sei exatamente agora. Mas, aquilo que vos posso dizer, e que a crise confirmou, é que vai ser sempre no sentido de maior integração. Agora, claro, como disse o Presidente Simonsen, e bem, a União Europeia não é fácil. Eu diria mesmo aquilo que o António Carlos Jobim disse uma vez do Brasil: o Brasil não é para principiantes. A União Europeia também não é para principiantes. É uma realidade complexa, são 28 países. Vocês aqui têm uma língua portuguesa comum, nós temos 24 línguas oficiais. Toda a legislação europeia tem que ser traduzida em todas as línguas, porque a legislação produz efeitos imediatos. Na prática falam-se 2 ou 3 línguas. Mas há 24 línguas oficiais. Não há nenhum documento que não seja traduzido em todas as línguas. Senão não é lei. Não. E há diferenças do ponto de vista da cultura financeira. Não apenas entre o chamado Norte e o Sul. Isso é uma simplificação. Há uma diferença de cultura financeira, desde logo, entre a Alemanha e a França, que são 2 países centrais no projeto europeu. Isso explica por que razão é que a nossa integração vai ser gradual, mas aquilo que eu peço que vocês pensem é que não acreditem em tudo o que se diz no imediato. É natural. As notícias mediáticas, não estou a criticar, ressaltam o que acontece hoje, mas não veem a tendência de médio prazo. Hoje, a União Europeia tem muito mais competências do que tinha há 5 anos atrás.
no meio da crise, houve mais integração. E houve mais integração porquê? Precisamente porque, para sustentar uma moeda única, e era o problema subjacente à sua pergunta, tem de haver uma construção institucional e política. Dos momentos mais agudos da crise financeira, quando eu estava, por exemplo, no G20, porque a Comissão Europeia participa no G8 e no G20, quando estava o Presidente Obama, ou o Presidente Dilma, ou ainda o Presidente Lula, ou o Presidente Putin, ou os Presidentes chineses, vários que já conheci, ou os Primeiros-Ministros japoneses, a pergunta que me faziam não era qual vai ser o déficit público da Grécia. A pergunta era, você acredita que a Alemanha vai apoiar o euro até ao fim? O senhor acredita que há vontade política para criar uma realidade institucional que é o euro? Eu dizia que sim, e acho que tinha razão. Porque a minha experiência é que as forças de integração na Europa são muito mais importantes do que as de desintegração. A realidade da interdependência económica hoje é imensa. E é isso que eu queria dizer aos meus amigos brasileiros. É que me parece também que aqui no Brasil ainda se continua a ver muito a União Europeia como uma coleção de países. Claro que são países muito importantes e com uma grande história, não? Mas a União Europeia não é apenas uma coleção de países. Hoje, nomeadamente no aspecto económico, também podemos falar do aspecto político, a União Europeia é a primeira economia do mundo, bem à frente dos Estados Unidos e muito à frente da China, é o primeiro parceiro económico do mundo. Os números do Banco Mundial são interessantes. A União Europeia é... E o que estamos a fazer agora na Europa é um ajuste difícil. Mas, portanto, orçamento virá ao seu tempo. Honestamente, não temos esse instrumento para dar a tal coerência que referiu, à volta do euro, mas temos outros instrumentos. A União Bancária, o sistema de governação, que na Europa é um conjunto de leis que são conhecidas por duas expressões horríveis, é o six-pack e o two-pack, são dois pacotes de legislação que a Comissão pôs, pacote de 6, pacote de 2 propostas legislativas, e é também, cada vez mais, uma governação integrada, que não tem nada a ver com a cooperação internacional. Quando os países europeus se reúnem à volta da mesa, e reúnem-se com uma frequência que não há nenhum grupo no mundo que faça, discute-se a política interna de cada país. Não tem nada a ver com o conceito diplomático tradicional. E porquê? Porque, de facto, o Tratado de Lisboa, que é atualmente o Tratado da União Europeia, estipula que a política económica de cada país é matéria de interesse comum. A crise pôs isto bem em evidência. Os problemas de uma economia afetam o que se passa nas outras. As decisões ou não decisões de um. Isto leva a que a tendência seja para maior integração. Os chamados, aqueles que seguem as teorias de integração, chamados efeitos de spillover. Eu estou convencido, na base da experiência, nomeadamente da experiência dos últimos anos, mas confirmando as teorias da integração desde o início, que vai-se avançar para mais integração e que a seu tempo haverá um orçamento comum muito mais integrado. A Alemanha, o que é que diz a Alemanha a isto? A Alemanha diz sim, desde que a contrapartida seja mais integração e mais disciplina. Portanto, ao fim e ao cabo, na Europa há uma espécie de binómio, que é responsabilidade e solidariedade. Há países que dizem, nós queremos mais solidariedade, queremos mais dinheiro comum. E há outros que dizem, não, nós queremos mais responsabilidade. Porque se vamos nós gastar mais, vocês... Por exemplo, Portugal, para vos dar um exemplo. Portugal, vou anunciar no final do mês em Lisboa, vai receber agora neste orçamento a 25,3 bilhões de euros. 25,3, é mais de 30 bilhões de dólares da União Europeia. E Portugal não é o que recebe mais, longe disso. O que recebe mais é a Polónia. É solidariedade. São os países mais ricos que transferem para as regiões menos favorecidas, mas ao mesmo tempo dizem, a Alemanha diz, sim, mas vocês têm que ter uma disciplina orçamental, porque senão o dinheiro não se traduz necessariamente, como sabem, em acréscimos de competitividade ou acréscimos de produtividade ou em crescimento mesmo, em geral. Bom, tentei dar uma resposta
dizendo que, de facto, esse é o ponto crítico, não vai avançar para já, mas a tendência será nesse sentido. E há outros mecanismos para além do orçamento. O Banco Europeu de Investimentos é um dos maiores bancos de investimento do mundo. Também atua. Há muitas formas, fora do orçamento, de levar a uma integração económica maior. Nem tudo se reduz à integração por via fiscal. Há muitas outras áreas, incluindo, por exemplo, a harmonização normativa. Para não falarmos, lá está, no comércio mundial, onde é a Comissão Europeia que fala em nome dos 28. Quando se fala de comércio, é uma das questões. Quando se fala de comércio europeu, é uma coisa que não é a França, nem a Alemanha, nem a Inglaterra que negociam. É a Comissão Europeia, em nome dos 28. Claro que há uma articulação interna, mas os poderes da Comissão Europeia são muitíssimo grandes em termos de iniciativa e até de condução das negociações. Claro, sempre há de referêndum. Nesse aspecto, eu diria que são mais, muitas vezes, do que os problemas de alguns países-Estado. Porque, integrados, até porque alguns têm parlamentos que exigem muito mais controle nessa negociação. Bom, mas isto foi só para vos dar uma perspectiva geral. Eu acredito que a lição da crise, aliás, um dos fundadores da União Europeia, o Jean Monnet, chamados pais fundadores, dizia: a Europa far-se-á nas crises e como respostas sucessivas a crises. E eu continuo a pensar que é verdade. Porquê? Porque em momento de crise, os governos estão disponíveis para fazer uma integração que em tempos, como a gente diz, de vacas gordas, em tempos fáceis, é mais custoso fazer.